Bom, eu sou o Fernando Celino, tenho 44 anos. Eu conheci a religião islâmica ainda bem novinho, com 11, 12 anos. Eu tive meu primeiro contato através de um amigo de infância, que até hoje é o meu melhor amigo, e ele é de família muçulmana. Então eu cresci na casa dele, ele na minha, né? Então eu vi a mãe dele de véu, as irmãs. E aí eu comecei a ter curiosidade a respeito do Islã, né? Eu venho de berço católico, né? Fui batizado, fiz primeira comunhão, mas logo no início aí da adolescência, com 11, 12 anos, né? Eu comecei a ver que tinha algumas questões dentro do catolicismo que eu pessoalmente não concordava, né? E aí eu acabei me afastando um pouco, né, do cristianismo e fiquei um bom tempo sem religião, acreditando somente em Deus, nunca deixei de acreditar em Deus. E através desse contato que eu tive com esse amigo de infância, né, eu comecei a ver que muitas das coisas que ele me passava sobre o Islã, eu acreditava, né? Houve uma identificação, né? Coisas que eu já pensava, eu via que o Islã trazia, que o Islã falava, né? Então eu me tornei, digamos, um simpatizante da religião, e assim eu fiquei até os meus 23 anos aproximadamente. Quando eu estava me formando, eu fiz jornalismo, era o ano de 2005, então ainda se falava muito no 11 de setembro, né? Muçulmanos sendo associados a extremistas, terroristas, né? E como eu estava me formando em jornalismo, eu decidi fazer a minha monografia, né, o meu TCC sobre o Islã, né? Mostrando o que era o Islã de verdade e o que estava saindo na mídia a respeito da religião islâmica, né? Fazendo um comparativo, né? Uma espécie de discussão ética mostrando os desvios de parte dos jornalistas quando se referiam aos muçulmanos, e mostrando o que era o Islã de fato nas fontes oficiais, né? No Alcorão, na Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? E aí eu passei o ano de 2005 inteiro estudando mais profundamente a religião, né? E ao final do ano de 2005, quando eu estava prestes a apresentar, né, o meu TCC, eu vi que aquela simpatia que eu trazia desde a adolescência tinha se tornado uma fé, né, uma convicção. E aí eu fiz a shahada em 4 de novembro de 2005, né? Então eu acabei de completar, né, 20 anos como muçulmano, né? E dentre as questões que eu, na época, pesquisei, né, o que eu estudei, o que falou mais ao meu coração e que, de fato, me fez querer fazer a shahada, né, abraçar o Islã, foi o fato de que o Islã respondeu para mim, né, ao meu coração, as dúvidas existenciais que todos nós temos, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? O Islã responde isso de uma forma simples e de fácil entendimento, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que o Islã é uma religião de difícil prática, com muitas regras, proibições. Sim, claro que o Islã tem os seus princípios, os seus fundamentos, porém quando você começa a praticá-los, né, e você estuda e começa a entendê-los, né, você vê que na verdade é uma religião da moderação, do equilíbrio, do meio termo e de muito fácil prática, né? Ela vai favorecer, ela vai trazer facilidade, né, para aquele que quer praticá-la de uma forma sincera, convicta e honesta, né? Então o fato do Islã ter respondido essas minhas dúvidas existenciais, que são dúvidas comuns a qualquer ser humano, foi o que mais me chamou a atenção, aliado ao fato, né, do monoteísmo, né, da crença monoteísta islâmica, né, o que a gente chama de Tawhid no Islã, né, o monoteísmo puro, ter definitivamente respondido a minha dúvida sobre quem é Deus, né, e como adorá-lo, né, enfim. O conceito de monoteísmo no Islã, para mim, foi definitivo para que eu pudesse fazer a shahada, né. E para os novos revertidos, né, o que eu gostaria de falar a cada um deles, né, se eu pudesse, é que buscar sempre o conhecimento, né? O Islã, ele é uma religião extremamente vasta, né? E conforme o conselho que a gente verifica, né, nas fontes islâmicas, né, a gente deve buscar o conhecimento do berço ao túmulo, né? A gente nasce para aprender, né, e morre sem saber, na verdade, mas é importante que a gente siga as várias recomendações que existem nas fontes islâmicas sobre a importância da busca do conhecimento, porque quanto mais você conhece a sua fé, mais você entende e torna mais fácil, né, a sua prática religiosa, né? Então, aos novos muçulmanos, eu aconselharia, né, que buscasse, né, o conhecimento e que mantivesse sempre a conexão com Deus, né? E a forma de manter essa conexão viva, né, é você praticar a oração, que dos pilares da religião é aquele que a gente pratica diariamente ao menos 5 vezes ao dia. Então, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste da oração. E, pouco a pouco, estude e procure aplicar na sua vida sempre os bons ensinamentos, né, que o Islã nos traz.